Olá, sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui para mais um ensino do nosso mapa, o Plano Divino através dos séculos. E hoje eu quero te falar a respeito do final, então, como nós vimos no vídeo passado, o final da dispensação da lei. E chegou, então, o tempo onde o Senhor Jesus veio ao mundo. E esse tempo, então, aonde o Senhor Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E eu quero então falar um pouquinho sobre isso aqui para você, e que está escrito em Gálatas 4:4, que nos diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quero te chamar a atenção, então, para essa frase aqui. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O que é essa plenitude do tempo? Por que as pessoas dizem que Jesus veio na plenitude do tempo e a própria Bíblia fala isso? Na realidade, Jesus veio no momento certo. Deus, ele tem todo o controle da história em suas mãos. Deus controla a história da humanidade. E Deus controlou tudo de uma maneira tão perfeita que quando o mundo estava preparado, então, da maneira que Deus queria que o mundo estivesse para que o Senhor Jesus nascesse nesse mundo, então ele enviou o Senhor. Então o mundo estava pronto para receber o Filho de Deus. Como assim? Uma série de coisas estavam acontecendo naquela época em que o Senhor Jesus nasceu, que precisavam acontecer para que facilitasse a evangelização, para que facilitasse o anúncio de que tinha nascido o Salvador, para que facilitasse, então, que o evangelho fosse pregado. E o que seriam essas coisas? Nós temos aqui algumas. A contribuição da religião judaica. A religião judaica, ela foi um tipo de terra preparada, de terra arada. E o cristianismo foi a semente plantada nessa terra. Então, veja só, quando os judeus, o povo de Israel, foi levado cativo para outros lugares, eles anunciavam que o Salvador viria, que o Messias viria. Então, outras pessoas em outros locais, que não era ali em Jerusalém, que não era ali em Belém, que foi onde o Senhor Jesus nasceu, mas em outros lugares, eles ouviam já que o Salvador viria, que o Messias viria, porque os judeus anunciavam. E quando o Senhor Jesus nasceu, então, ficou muito mais fácil para aqueles que já tinham ouvido acreditarem que Jesus, o Salvador, tinha nascido. Também, o lugar, o Oriente Médio, que é o lugar ali onde está toda essa região ali de Israel, Jerusalém, todo o contexto, vamos dizer assim, do Oriente Médio na época, foi preparado por Deus para que Jesus nascesse neste lugar e nessa época, porque muita gente frequentava ali, existia comércio, o comércio era grande, as pessoas passavam por lá e ficavam sabendo então que os judeus esperavam um Messias, e quando o Senhor Jesus nasceu, então, ficou mais fácil de essas pessoas também ouvirem sobre isso. E eles estavam ali fazendo comércio e depois voltavam para os seus países, para as suas cidades, e levavam essa mensagem de que o Salvador viria. E de que até o Salvador tinha nascido, então, em Belém. Uma outra coisa que também fez parte dessa plenitude dos tempos para que o Senhor Jesus viesse ao mundo, foi a própria política romana. A política romana foi um grande instrumento de Deus para o evangelho ser pregado,
porque Roma tinha várias províncias, ou seja, várias cidades foram dominadas pelo Império Romano. E então a notícia chegaria até essas cidades através do Império Romano, ou seja, das pessoas que vinham para Roma, dos soldados romanos que iam para outras cidades, porque na época, quando o Senhor Jesus estava aqui nesse mundo, o Senhor Jesus era famoso. Ele tinha fama, as pessoas procuravam vê-lo, procuravam saber onde ele estava e ouvir a sua mensagem. Então, veja só, a própria política romana, nas províncias, facilitava que a notícia de que Jesus tinha nascido e depois, mais tarde, de que Jesus estava pregando o Evangelho, chegasse até essas províncias para que as pessoas pudessem ouvir, então, a respeito do Salvador que viria e que já tinha chegado. Uma outra coisa também, as estradas. Deus pensa em tudo, Deus planeja tudo, Deus está no comando de tudo. As estradas que o Império Romano construiu de uma província para outra para facilitar o caminho dos soldados de uma província para outra, fez também com que as pessoas tivessem mais facilidade de caminhar de uma cidade para outra, de Roma para outras cidades, e assim também essas estradas estavam no plano de Deus para que, quando o Senhor Jesus viesse, tivesse mais facilidade de se anunciar o Evangelho, ou seja, de caminhar de um lugar para o outro, porque naquele tempo existiam muitos ladrões, muitos assaltos, e essas estradas, então, que o Império Romano tinha construído, facilitava o caminho das pessoas. E até nisso Deus pensou. O Senhor Deus, o nosso Deus, Ele pensa em tudo. E por isso Ele planejou, então, esse tempo chamado de plenitude do tempo, para que o Senhor Jesus viesse ao mundo, para que o Senhor Jesus nascesse na época certa, na época propícia para isso. Jesus não poderia ter nascido nem antes e nem depois, Deus tinha o tempo certo. Até a língua falada na época era plano de Deus para que fosse facilitada a mensagem do Evangelho. Na época era a língua grega. A língua grega na época era como o inglês é hoje, que a maior parte das pessoas conhecem. Podem até nem falar fluentemente o inglês, ou não falavam o grego na época fluentemente, mas entendiam. Uma coisa ou outra eles entendiam. Então isso facilitou o anúncio das boas novas de que o Senhor Jesus tinha nascido em Belém, e que depois, então, ele começou o seu ministério e a sua palavra, então, tinha facilidade de ser anunciada por todas essas características da época, plenitude dos tempos. Então, por isso se diz que Deus enviou Jesus na plenitude do tempo. E também, em Efésios, também nos fala isso. Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, Efésios 1, 10, diz assim, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o nosso Deus tinha o tempo certo para enviar Jesus a este mundo, e por isso, então, depois que passou o tempo, a dispensação da lei, Jesus nasceu neste mundo e nasceu, então, para morrer no nosso lugar, ressuscitar e nos salvar. E isso nós vamos estar falando, então, no próximo vídeo, um pouquinho sobre a dispensação do tempo da graça. Deus te abençoe, quero te convidar para assinar o nosso canal da Banda Seres no YouTube para você assistir os nossos vídeos. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.